Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniela Riego. Eu sou fotógrafa editorial de moda. Esse é o meu canal Oficina da Fotografia. Antes de mais nada, vamos lá, se inscrevam, curtam e compartilhem todo esse conteúdo super exclusivo para vocês. Aqui hoje comigo, eu tenho uma pessoa muito especial que eu tenho o prazer e a sorte de resgatar aqui para o meu canal. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero passar para vocês uma informação muito legal. A importância da fotografia e principalmente com quem eu vou trazer aqui hoje. Esse é o meu perfil do canal, levar informação exclusiva para vocês. Aqui de São Paulo, diretor de arte, fundado em 2013, com uma visão de marca criativa e estratégica, identidade, publicidade, conteúdo criativo digital, desenvolvimento web, editorial e impresso. Acima de tudo, com uma visão contemporânea, uma abordagem customizada e respostas criativas para todo o cliente. Esse é o Guilherme Lombardi. Olá. Tudo bem? Tudo bom, Dani, e você? Tudo ótimo. Vamos lá. Eu queria entender de todo esse universo fotográfico que a gente vai abrir, como você se identificou com a direção fotográfica? Então, é um pouco complexo, porque em 2013 a gente tinha uma questão no mercado aqui de São Paulo e do Brasil de uma maneira geral, que era... Tinha muitas publicações independentes de moda, tinha YouMag, Brainstorm, Romeo Magazine, mas ao mesmo tempo existia uma reclamação dos fotógrafos e stylists e profissionais de uma maneira geral, que eles não conseguiam espaço nessas publicações. E aí eu resolvi criar a OK Mag. E nesse período eu desenhei o logo. Fez toda uma performance visual, tudo, né? Estruturei toda a questão visual e chamei os profissionais que alegavam essa ausência de espaço. Sim. E muitas vezes pegava material já pronto, que eles fotografavam e criavam todo um contexto. E criavam um contexto, embalava isso na revista e mandava para o mundo, né? Porque Sim. A partir do momento que eu coloquei isso e publiquei, vai para o mundo, já Sim. não é mais. É uma informação totalmente compartilhada. Exatamente. E só que com o tempo também a gente vai amadurecendo o trabalho, né? E nesse período também eu comecei a sentir muito a necessidade de criar um universo que eu tivesse mais controle e os profissionais também tivessem mais controle. Sim. Então, ficasse uma coisa, algo mais direcionado para cada setor, independente da fotografia. Sim, e fosse uma coisa que a gente conseguisse abordar temáticas, né? Então, cada edição a partir da 7ª ou 8ª edição... sétima. A edição preto e branco, que a gente fez uma edição toda em preto e branco, foi a 7ª. A gente resolveu desenvolver temáticas. Então, teve a edição em preto e branco, uma edição que foi inspirado em fotografia analógica. Lindo. Edição que foi baseada nos sentimentos do Bauman, que o Bauman trazia essa abordagem da questão líquida e tudo mais. Então a gente foi criando os universos visuais através de temáticas. E isso foi dando uma consistência também para a revista de uma maneira geral. E é isso. Eu acho que essa consistência e essa abordagem inicial, ela deu um pontapé fundamental. Justamente não pela classificação de profissional, o criativo, o produtor, o que executa, o próprio fotógrafo, como é o meu caso, mas eu acho que esse casamento, essa ideia, foi mesmo uma inspiração. Eu acho que surgiu daí um mecanismo que foi como se fosse assim, um trem, né? Foram todos os vagõezinhos, todos eles com informações e que principalmente foi um catalisador. Pelo menos eu vejo assim para o seu trabalho. Sim. Para mim, você vai
Na verdade, essa parte de direção de arte, direção criativa de uma maneira geral, o que eu sinto é assim, você é quase que um antropólogo. Exato. Você vai pescando o que está acontecendo no momento. Então, assim, eu sempre observei muito o que está acontecendo e vou pensando isso e agregando para o trabalho. Então, por exemplo, a partir desse momento que eu comecei a trazer essa abordagem de temáticas, ao mesmo tempo eu comecei a olhar para o mundo. Por exemplo, a gente fez uma edição quando estava rolando as tensões nas Coreias, Sim. Coreia do Sul e Coreia do Norte. O cast inteiro da edição eram de pessoas orientais. Exato, para trazer essa fluidez Pra... completamente necessária. E No os trabalho. artistas, ao Sim. mesmo tempo, você traz... você trouxe, sei lá, Ai Weiwei. Ele é um artista Sim. chinês, refugiado inclusive em Berlim, sabe? Mas ele tá na edição porque a China tá próximo ali. Sim. E ao mesmo tempo ajuda a contar essa história, né? Exato. Por que tá acontecendo isso? De que forma De isso que tem forma essa... isso? E acaba sendo um respiro, porque assim, além do editorial, você tem que ter um respiro. E eu não... Eu acho que a imagem, ela fala mais do que qualquer texto. Sim. Então, Uma boa imagem escrita, ela conta a história real. então, na verdade, a revista hoje, ela é basicamente só imagem, não tem texto. Sim. Tem a carta do editor, que é muito mal escrita, por sinal, porque eu tenho que escrever. Mas eu acho tão fundamental porque, assim, visualizar o trabalho através de tendências, por exemplo. Vamos pescar o teu trabalho de direção junto com a relação de briefing entre fotógrafo, cliente e produto final. Seja a campanha escrita ou a campanha conceitual, né? Que é essa vertente que eu acho que ela é fundamental justamente aonde que eu quero chegar. Eu acho que esse casamento ideal de briefing com quem estamos nos relacionando, qual é a ferramenta fundamental do cliente, o que o cliente quer passar, esse tipo de informação, essa capacitação, eu acho que traz para o diretor, né? No teu caso, o diretor de arte, o diretor fotográfico, que tem todo esse mecanismo de informação, junto com o fotógrafo, em um editorial, principalmente editorial de moda, cria muito mais do que a campanha em si, que é o conceito. Aonde você enxerga hoje, com tanta tendência, né, com tanto mecanismo de procura... por exemplo, hoje a gente está aqui, no meu canal, e qual é o principal objetivo? É trazer profissionais exclusivos e que tenham essa visão super ampla de trabalho para que que as pessoas possam explorar um conteúdo onde não tem apenas uma ferramenta de execução. Existe o que por trás? O intelectual, a pessoa que pensa. Então, isso eu acho fundamental no teu trabalho, porque você descreveu exatamente tudo aquilo que a gente sempre busca. É o pensamento, o que flui por trás de toda a obra de trabalho, principalmente que você realizou. Sim. E eu vi campanhas extremamente, assim, super bom gosto em todos os detalhes. Seja de fluidez de imagem, que eu acho que é fundamental. Eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, a produção local. Por exemplo, você está executando o seu editorial, depois de todo o levantamento de informação necessária que o cliente passa para você e vocês executam de uma forma ímpar, porque eu acho que é bem esse teu trabalho, sempre foi ímpar. De que forma essa produção você enxerga hoje junto com o fotógrafo? Então, basicamente, assim, tem clientes e clientes, a gente sabe, né? Tem cliente que ele tem uma compreensão melhor do que ele quer e tem um cliente que ele não faz ideia do que ele quer. Ele, na verdade, vem com uma cor ou alguma sugestão e fala, e aí? Exato. Já aconteceu de eu receber briefings que eram um vídeo, por exemplo. Sim. Que era um vídeo de uma Vogue americana junto com o Instagram, feito em Nova York, na Times Square. E, tipo, eu tinha que produzir isso aqui em São Paulo, em estúdio.
Hello. Então, É assim, meio complicado de digerir toda essa informação, né? então o que você acaba fazendo é, você acaba abstraindo muito daquela informação do Sim. vídeo, pensando alguma coisa para criar um cenário que remeta àquilo Uhum. e ao mesmo tempo você consiga contar uma história pro consumidor final desse cliente, né? Sim, que ele consiga captar a Que ele imagem consiga, e toda conciliação de ideia. ele consiga também assimilar, ah, beleza, entendi de onde isso veio, Sim. né? Mas, e tem clientes que eles já sabem melhor o que eles querem. Ah, eu quero comunicar, por exemplo, a gente está entrando na reta final da pandemia. Eu quero comunicar com as pessoas essa questão de retomar a vida ao ar livre, etc, etc. Então você consegue trabalhar nesse sentido. Uhum. Quando o cliente ele tem essa questão um pouco mais definida, eu sento e entendo com ele. Ah, beleza, você quer comunicar isso? Então é legal trazer esse fotógrafo, porque ele trabalha Tem essa identidade. com essa identidade, ele tem facilidade em trabalhar com a luz natural, etc, etc. O stylist você já tem mais ou menos definido. Maquiador é bom trazer esse ou aquele. É, porque você cria toda uma ferramenta e proporcional para o teu cliente e para você também, porque para Sim, cada trabalho que você executa é uma assinatura muito pessoal. sim, sim, Assim como eu já declinei de alguns trabalhos que não têm a mesma visão, não é só visão, porque eu acho que é interessante você ter esse conhecimento global e poder captar não só cliente, mas diferentes perspectivas de assunto. Agora, o que eu acho incrível é algumas coisas que já chegaram para mim até. Fala assim, como é que você enxerga o potencial de cada cliente para levar para o mercado? Por exemplo. E é complicado a gente descrever um trabalho, um conteúdo, sem realizar. ah, sim, E muitas vezes as pessoas se frustram porque elas não possuem, de repente, mas eu tenho só um embasamento, eu tenho só uma pesquisa, por isso que eu sempre falo. Eu falo isso nas minhas palestras, eu falo isso até nos meus workshops que eu executo, que eu acho que é fundamental a leitura, o estudo, é um embasamento físico, emocional e pessoal. sim, Então, hoje, eu visualizei em alguns dos trabalhos que você realizou, em particular que eu vi uma fluidez de movimento. Todos os seus trabalhos têm uma fluidez muito maior do que estático. sim. O que é hoje para você assim? Por exemplo, a gente verifica algumas tendências e algumas peças-chave de alguns fotógrafos, alguns diretores, que têm essa pegada criativa, alguns têm muito mais apelo pessoal, familiar. Como que é para você ter sabe, esse refinamento junto com o trabalho de fotógrafo? Por exemplo, você está no campo, isso já está acontecendo, o teu ensaio já está rolando, já veio todo aquele histórico físico por trás, né? De Sim, equipe, briefing, cliente, marca, peça, você está no campo. Hoje, numa luz natural, tá e no você set. está comigo, você está lá comigo, você fala, Dani, seguinte, já temos toda a informação, porque eu vou executar, óbvio, em completo casamento com você. Sim, E com a modelo, principalmente, nós somos um triângulo ou um grupo, dependendo de quantas pessoas tem nessa performance. sim, Como é que você tem essa fluidez? Aonde vem sabe, esse movimento seu? sim. Então, é que o set ele acaba sendo, para nós, ele é quase que uma coisa sagrada, né? Sim, O set ele é quase que assim como o palco para o ator é algo sagrado, para nós o set é algo sagrado. sim, E quando você está nessa relação e nesse casamento, você tem que estar muito junto, muito próximo. Eu tenho uma conexão junto com, acho que todos os fotógrafos que eu sim. trabalho. Acabo me tornando, se não amigo, mas alguém muito próximo na hora que a gente está trabalhando. E eu Mas já acho que vem de muito antes. é, Porque você tem isso mesmo. a gente acaba tendo essa conexão muito forte. E é muito intenso. E então, quando você tá ali na foto acompanhando, você percebe as coisas, o que está funcionando Uhum. melhor e o que não tá. E aí, muitas vezes,
eu pego aquele moodboard e vou mudando ele junto com o fotógrafo ali na hora. Você cava uma situação. Porque a gente acaba pescando algumas situações e tendo a percepção de que não está funcionando, a foto não está vindo, a imagem não está vindo. Então, por exemplo, eu estava fotografando numa casa aqui em São Paulo, no Jardim, que deu tudo errado para esse shooting. Tudo errado. Tudo errado, tudo. Gente, como assim? O tempo... Isso é muito ruim. O tempo não abriu, ficou um tempo desgaste, nublado. Desgaste mental, né? Mental. E aí a casa lindíssima, o que a gente fez? A gente ergueu tapadeiras no jardim. Então a gente usou tapadeiras coloridas que tinham as cores bases da cartela de cores da coleção. Sim. E aí a gente usou os modelos nessas tapadeiras. Em alguns momentos sozinhos, outras em duplas. Sim. E o modelo, por exemplo, passando e o outro parado. Trazer esse movimento, trazer essa... E o tempo caindo na casa. O tempo horrível, horrível. Ai, gente, o fotógrafo também é... Gente, a gente pena. Ninguém acredita quando a gente fala que o negócio não é fácil. Não é fácil. Mas é tão satisfatório. É uma satisfação. Rola uma satisfação, mas depois de muito desgaste, né? Não, é um desgaste mental mesmo. E aí você coloca o modelo na tapadeira ali, a roupa não vem. E aí você fala, eu preciso dar um movimento para isso daqui, porque estático tá horrível. E aí você começa a trazer esses movimentos. E aí você acerta, você fala, valeu a pena. Esse momento em que você percebeu, por exemplo, a gente vai citar esse exemplo porque eu acho que é fundamental. Entre clima, situação, desgaste e fluidez do trabalho. Onde o modelo ele foi fundamental? Eu acho que assim, existiu na hora uma conversa, falou, olha, situação é seguinte, vocês vão ter que se movimentar e assim, existe uma colaboração sempre mútua ou não? Acaba existindo, porque o modelo também ele quer entregar o melhor. Sim. Ele quer entregar o melhor resultado possível. E o que eu acho é assim, é a escolha do casting. A escolha do casting fundamental. É fundamental. Então, assim, brigar pelo casting no máximo que você puder. Isso é uma das maiores preocupações. O que as pessoas, principalmente assim, os profissionais, tá? Vamos conversar aqui de profissionais. Alguns que estão iniciando, outros que estão em reciclagem de ideias, outros que estão pensando em parar, outros que estão pensando em mudar a própria área de fotografia e se direcionar para outra. Eu acho que é importante essa resolução que antecede o trabalho. Sim. Então, ninguém acredita muito nisso. Todo mundo vê o resultado final, fala, que impressionante, né? Fala, nossa, Sim. como é que vocês... E esquece que todo movimento que antecede tudo isso, ele é fundamental. Sim. Por exemplo, depois dessa casa, porque a história dessa campanha, dessa casa, é até engraçado, porque esse cliente, o que eu estava planejando para ele, inicialmente eram três entradas de primavera que ele iam. Então, assim, tinha essa coleção que foi feita nessa casa, tinha uma outra coleção que a gente ia fotografar na praia e mais uma. Então, a nossa ideia, inicialmente, quando a gente sentou e conversou com o cliente, era, a gente vai fotografar na casa aqui em São Paulo, o pessoal vai pra praia, vai fazer uma festa na praia, etc, e no dia seguinte curte um dia de praia. Como quase todo mundo em São Paulo faz quando vai pra praia. Exatamente. Era essa a história que a gente ia contar. A marca gostou disso, aprovou isso. Só que aconteceu essa infelicidade nessa casa. Esse cataclisma. A campanha ficou linda. No final das contas, a campanha ficou bem bonita. Mas... E aí, depois, a gente teve toda uma questão também de que a modelo que estava nessa campanha, ela foi para Nova York. Então, ela não estaria nas outras duas. Ou seja... Então, a gente teve que mudar a história. Nossa. A história da praia manteve. Só que essa com conexão...
Ela foi quebrada. quebrou. E aí eu falei, bom, tudo bem, vamos assumir que isso quebrou, essa campanha vai desse jeito, e a da praia, as duas da praia, a gente vai fazer de um outro jeito. Só que a questão da praia, pra gente, foi o seguinte, a gente fez 2 campanhas em um dia. É. Não, gente. Engraçado que assim, as pessoas sempre perguntam assim, como é que fica no final do dia? Não fica. Não fica, Não só pega os restos e leva embora, assim. não fica. Engraçado que assim, em todos os meus trabalhos, principalmente nas campanhas mais extensas, assim, chega o final do dia, gente, 1 minuto. Eu preciso de pausa, porque a cabeça ferve. E eu acho que ela ferve justamente porque assim, a gente está munido de muito boa informação. Sim, Quando você está munido de muito boa informação, você tem barganha para que as coisas aconteçam. Independente, por exemplo, assim, no teu caso, no meu caso, a gente vai muito fora. Eu trabalho fora. São 16 anos trabalhando com luz natural. Eu amo meu trabalho, meu perfil. E, ao mesmo tempo, algumas vezes em que eu migrei para estúdio, é como se você estivesse numa carreirinha de formiga. Você coloca um pedaço de galho ou de folha, as formigas, elas se dissipam, elas não sabem pular. Então, o que acontece? Eu acho que esse tipo de corte fundamental de alguma ideia no meio do caminho nem sempre é negativa. sim. Porque Sim. eu vejo, principalmente em alguns... eu tive o prazer de ver e estudar alguns dos seus portfólios. Eu acho que, assim, a coloração natural, ela é fantástica. É outra coisa. É outra coisa. Mas isso tem muito a ver também com os fotógrafos, né? O fotógrafo, ele tem a personalidade dele e eu deixo ele à vontade em relação a isso. Porque isso também é uma coisa que eu levo para os clientes. Esse fotógrafo tem esse perfil. Então, assim, a cor dele é essa, a estética dele é essa. Então, esteja ciente do profissional que você está contratando. Sim. Eu jamais vou chegar e vou indicar um profissional que eu não acredito, por exemplo, Sim. para o cliente. Total. Então, o cliente ele já fica muito ciente disso. E geralmente eu chamo os fotógrafos que eu gosto da estética e dessa questão das cores. Que eu acho Sim. que são importantes para a comunicação de uma maneira geral. Porque eu acho que a comunicação nossa, ela estava muito... A comunicação de uma maneira geral. Morna. Ela estava... Eu acho que nem morna. Eu acho que estava morta. Total. Assim, é um cadáver. Você fotografou o cadáver ali em estúdio, tudo branco, nananana. E o grande erro hoje, eu acho, que eu venho assistindo de algumas marcas, é de querer fazer tudo no cimento queimado, com modelo morto, e eles acham que isso é cool. É um conceito que eu queria entender, assim, da onde vem esse conceito, você acha? Então, eu acho que assim, a alegação deles é que eles olham para as marcas do lado de fora. Eu não sei quais marcas eles Nem eu. estão olhando. Gente, nem eu estava lá. Você pega, por exemplo... Você também, porque é um trabalho que você... É uma capacitação de informação. Da onde vem isso? Você acha que qual é o pensamento que leva uma pessoa a ter esse paradigma e falar, não, tudo bem, eu estou estereotipando o que é e o que não é. E levar isso adiante, né? Assim, vamos lá. O marketing hoje, de algumas marcas, não são todas, deixar isso bem claro, ele está na mão de pessoas preconceituosas que elas têm um preconceito não é preconceito racial só, etc, etc. Isso também, mas é muito mais um preconceito de visão. Visão, exatamente. De visão. Eles acham que tudo que é feito fora é muito mais interessante do que é feito no Brasil. Daí você vê, por exemplo, um menino como o Rafael Pavarotti, sim, que está fazendo o que está fazendo fora. Está fazendo Concordo. Dior, está fazendo grandes Sim. marcas. E ele também vem muito dessa estética de luz natural e luz externa Sim. e tudo mais. E você olha o trabalho dele, é lindíssimo. Exato. E tem essa coloração muito especial.
E aí você olha para as marcas aqui no Brasil, ah, não, eu quero fazer no cimento queimado. Amigo, por quê? Sabe? Pra Exatamente. quê? Ah, porque vai vender melhor o produto. Será mesmo? Não. Será mesmo? Aí você começa a olhar para fora, você olha a Prada, fundo colorido, a Blue Marine, fundo colorido, Sim. Miu Miu. Você- Meu, As- os caras estão numa explosão de cor e a gente aqui É tá nesse vida. atraso. É a vida. Exatamente, é um resgate de informação, mas é isso que eu acho que é é um ponto muito sério e muito principal hoje. Hoje, quando se fala em fotografia, quando se fala em trabalho em conjunto, as pessoas elas levam muito o eu e esquece o nosso. En- Exato. Então, o que acontece? Principalmente, que nem você citou uma coisa extremamente, assim, estratégico de qualquer trabalho. A escolha do profissional, a escolha de quem você quer transmitir e levar adiante o seu trabalho. Então, quando você fala de cor, de movimento, de fluidez, de ligar, né, toda a textura, por exemplo, 3 materiais: material, textura, fluidez. São 3 ganchos principais do seu trabalho. Sim. Porque você tem que organizar não só, de repente, o caos de um set, como a perspectiva e a frustração do teu cliente que está lá junto e não compreende esse tipo de gancho que é principal. É aí que entra uma outra questão que eu acho que é fundamental. O que não faz parte da direção fotográfica? Sabe, assim, tipo, olha, não faz parte... É que, assim, é muito difícil, né? Porque você é o elo. É, o que não faz parte pra mim é assim, eu vejo. Eu já vi muitos absurdos Eu nesse faço meio. ideia. Eu já vi muitos absurdos. É, imagino. Mas eu acho que um dos maiores absurdos que eu vi é as pessoas montarem um moodboard com um monte de foto jogada que eles pegaram no Pinterest e falar: esse daqui é o moodboard. Amigo, peraí. Você não pode fazer um moodboard assim. Você sabe fazer um moodboard? Sim, Sabe? O moodboard, no mínimo, você tem que ter informações de por que que essa campanha está sendo feita, para quem, qual é o contexto atual. Você tem que ter elementos que vão municiar não só o fotógrafo, mas vai municiar o stylist, o maquiador e o próprio cliente, porque o cliente não vai entender aquilo. não. O cliente, ele só vai entender se você trouxer um texto explicando para ele Você por tem que que contar que uma história correta, né? sabe, o Exato. cliente ele tem que entender também o que ele está comprando. Sim, No final do dia, é isso. Ele tem que entender o que ele está comprando, porque depois ele vai ter que escrever o release daquela campanha de uma forma de uma forma que que esteja não só ele, coerente. porque ele criou aquilo, na cabeça dele é muito fácil o entendimento. Agora, se ele não passa isso também de uma forma fluida, não vou nem falar mais a palavra, mas é de uma forma consistente, Sim, gente, ele tem que passar aquilo para o consumidor é, final dele. E sim, ele tem que explicar por que que aquela imagem foi feita daquele jeito, qual é a proposta daquilo. sim, Porque o consumidor final não é obrigado a entender, não. Ao entendeu? contrário, ele tem que comprar ideia. Ele tem que comprar a ideia. Exatamente. Ele tem que se identificar com aquela imagem. É isso. O que você vê de mais absurdo, assim, hoje, em relação às novas tendências que estão fluindo, assim? E eu falo, assim, como um trabalho direcional. Por exemplo, assim, a gente casou junto o trabalho. Você falou, Dani, olha, o trabalho é esse, a gente vai fazer isso, o cast já foi escolhido, a produção está em ordem, o stylist está alinhado, está tudo fluindo. Qual é o maior absurdo hoje que você enxerga? Não estou dizendo só como material físico, tá? Mas Aham. como um gancho principal para as pessoas entenderem essa é uma geração que está chegando de pouca informação. Eu acho que tem muita gente apostando de repente em imagem e não trazendo uma informação de qualidade pessoal. Então, o que você vê de mais absurdo hoje? Eu acho que falta isso não só pro profissional que está ali no set junto com a gente. Eu acho que falta de uma maneira geral, inclusive, repito, no marketing das marcas. Eu vejo muito assim,
Ah, isso daqui foi inspirado na Burberry. Isso daqui foi... amigo, você fez uma Burberry muito mal feito, porcamente feito, sabe? Sim. Isso daqui não tem condição, jamais seria aprovado por alguém sério. Você tá colocando só a etiqueta de que é inspirado em algo internacional, algo gringo, e falando, ó, isso daqui é bom porque é algo gringo. E não é. Então, eu acho que falta mais uma questão de estudo mesmo Exato, uma das, capacitação, das né? pessoas. As pessoas estudarem mais, entender da onde que veio, sabe? Entender da onde que vem. Por exemplo, agora a Maria Grazia fez um desfile da Dior, né? E aí, por exemplo, ela levou uma artista para dentro da cenografia dela, que é a Maristela alguma coisa. Inclusive, eu vou publicar um material dela na próxima edição. Essa artista é uma artista feminista, ela desconstrói um pouco essa questão do feminino na história da arte e tudo mais. Ela dá uma nova visão para Mona Lisa e para quadros de grandes mestres, né? E aí você começa a olhar aquilo junto com o trabalho da Maria Grazia, você acaba entendendo. Ah, ok, entendi. E olha que a Dior, nesse último desfile, modernizou pra caramba. Muito. É verdade. Mas ela não deixou de colocar o que ela sempre colocou dos grandes mestres Sim, nos desfiles é da uma Dior. influência que eu acho que é... Mas aí a gente está retratando... Você retratou muito bem. O que acontece? As pessoas, elas procuram, de repente, ter o embasamento do seu trabalho, independente se é um fotógrafo, por exemplo, eu falo da minha área de novo, se é um fotógrafo de venda final, se é um fotógrafo de conceito, se é um fotógrafo de produto, de estilo, enfim. Tem todo aí um trabalho, mas eu percebo poucas pessoas, e eu já vi excelentes profissionais, e muita gente começando, muita gente com muita gana de informação, ao mesmo tempo que eu percebo que existe um paralelo, que é justamente isso que você está falando. De repente, essa capacitação de quem realmente está por trás das grandes marcas seja hoje o principal catalisador de problema. Sim, sim. Porque ele leva para um fotógrafo, por exemplo, que está começando. Hoje, uma grande marca, eu acredito, não sei porque eu passei por muitas coisas enquanto eu estava lá fora. Aqui já é outro contexto, mas eu percebo que as grandes marcas, elas não incentivam muitas vezes os pequenos profissionais ou pessoas que ainda estão naquela fase de, gente, eu preciso de fôlego, né? E de repente a pessoa que precisa de mais fôlego é o material mais cru para você trazer para um bom trabalho. Sim. Sim. Né? O que eu sinto é que as grandes marcas também, assim, eu falo isso porque eu estive lá dentro, eu vi. Sim. Elas cometeram uma série de erros. Mas uma série de erros. Assim, erros monumentais. Imagino. Monumentais. Tem marca hoje que ela deve 12 vezes o valor dela de mercado. É muito triste, né? Entendeu? Então, assim, na verdade, eu até falo isso com um certo pesar. Elas estão fazendo uma série de... E elas estão cometendo uma série de erros novamente. É uma sequência, É né? uma sequência que, assim, você alerta. Se você fala, isso vai dar errado, isso não vai funcionar. Não vai dar muito certo. Não vai funcionar, vocês vão pagar um preço alto por isso. O problema é que quem paga esse preço depois somos nós. Sim, total. O Porque impacto é na gente. as mesmo. marcas não têm dinheiro para fazer campanha, Exatamente. sabe? Chega com as verbas que você fala assim, amigo, você quer que eu faça o quê com essa verba? Então, isso é outra questão, acho crucial, na fase até de qualidade de trabalho. Porque, assim, o grande potencializador disso tudo não é somente a verba. Eu acho que, assim, essa sequência e frequência de erro, ela é fundamental e é o que está acontecendo, que eu percebo, assim, em mudança, assim, forçada de estilo. A gente vê muitas vezes o fotógrafo perdido em alguns campos de batalha, porque eles não sabem se impor, muitas vezes,
não junto ao cliente, porque eu acho que nesse momento o cliente ali, ele quer ver o resultado. Ponto. Sim. Então ele se perde e fala assim, mas espera aí, não foi isso que foi passado. Como é que você quer executar um trabalho com uma verba X, que a entrega tem que ser Y? Então, assim, hoje eu acho que é fundamental as pessoas elas terem o quê? Uma base de conhecimento. Sim. No final do dia, é tudo sobre resultado. Sim. É isso. Você vai lá e faz uma campanha, ela vendeu, ou ela levou engajamento pro Instagram da marca, beleza, você tá bem. Uhum. Se não, amigo, Já era. já era. Entendeu? Só que essa fissura em relação ao Instagram tem atrapalhado as marcas. As marcas não. Me fala uma marca brasileira hoje que você bate o olho e você imediatamente identifica ela. Estão tudo igual. Se você trocar o logo de uma campanha de uma marca ou de outra, você não sabe qual é qual. Não sabe. Você sabe o profissional. Uhum. A gente que é do meio, a gente sabe os profissionais, só de Sim. bater o olho. Mas se trocar os logos das marcas e colocar na campanha de uma ou de outra, não vai saber identificar. E onde você acha que está o maior causador disso tudo? Você acha que ainda é interno, que passam aos profissionais? Interno. O marketing interno das marcas está... Assassinando qualquer tipo de novas visões, isso? Assim, depende muito. Tem marcas e marcas. É o que eu falei, assim. Por exemplo, tem marcas que você vê uma coisa muito bem definida. Né? Por exemplo, Schultz e Birman. São duas marcas com quem eu já trabalhei e você vê uma clareza de marca para cada uma. Sim. Muito clara. Sim. Sabe? Então você entende, os públicos são muito diferentes e você entende a estética. A estética de ambas são completamente diferentes. Você notou que... Você falou dessas duas últimas marcas. Eu achei isso muito legal, essa pegada. Porque entrou aí aonde? Entrou na fluidez de movimento. Estático. Mas entrou. Então tá todo mundo já meio que saindo daquele parâmetro, principalmente de calçado. Tá? Vamos falar aí daquela coisa, né? Da pessoa pousando numa perspectiva, numa composição que de repente já é mais passado e tá todo mundo indo para frente hoje, né? Sim. Então é isso que eu acho que é fundamental. E você acha que nesse ponto dessa fluidez, digamos, estática, principalmente das campanhas de calçado, hoje eu vi uma das últimas propostas, principalmente de um fotógrafo que eu adoro, que é o Léo, que eu acho que ele trouxe essa fluidez e cor que você tanto retratou de uma forma tão ímpar. Hoje, por exemplo, algumas campanhas que eu realizei de luz natural, eu vi isso muito claro. Eu sempre... Por que eu fui para fora? Eu acho que, no caso de estúdio, né? Porque esse resgate dessa fluidez de movimento, essa perspectiva de produto final, é um refinamento que eu acho que se faz necessário. Até porque, assim, vamos lá. O que está acontecendo no contexto de mundo, de uma maneira geral? Vamos parar e analisar um pouquinho. Surgiram esses influenciadores XPTO aí, que, desculpa, não influenciam ninguém. Não influenciou. E eu falo isso porque eu vi. Com propriedade. Eu vi marca pagar 40 mil para um influenciador. 40 mil para ele ir lá com um bando de aspone que fica mimando ele. E a marca vendeu 25 mil numa live. Aí a conta não fecha, amigo. Não. Alguém me explica como que essa conta fecha? Não fecha. Não fecha. Não. E aí as pessoas... Aí o cara da marca depois vai virar pro fotógrafo e falar assim, é isso que eu tenho de budget para te pagar. Quer dizer, quem tem que levar a resposta final para o trabalho... Hoje acaba criando o quê? Isso você criou um gancho muito importante para falar disso. E eu falo que e aí eu quero que as marcas me mostrem, porque até hoje não teve uma que me mostrou. Me mostre e me prove que o influenciador XPTO que vocês contrataram, com 1 milhão de seguidores comprados, que ele vende.
Me mostra, porque não tem uma marca que chegou até hoje para mim e mostrou. E eu falo isso com propriedade porque eu vi. Sim. E eu vi isso em mais de uma marca. Em mais de uma marca. Agora, esse peso, né? Porque acaba criando um peso em cima do teu trabalho. Sim. Né? Isso cria o quê? Cria um empecilho de comunicação final, por um lado. Porque a gente não está construindo marca com influenciador. As pessoas não pensam nisso, né? Influenciador não constrói marca. E você acha que essa que faz parte de uma nova tendência que está chegando aí? Não, eu acho que essa tendência, na verdade, está acabando. Justamente porque o mundo está resgatando. É só você olhar. Jade Picon saiu do BBB com quantos % de votos? Ela tomou uma tarracada. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais influenciador. As pessoas não querem ver o café da manhã do influenciador. As pessoas não querem ver os recebidos, porque isso não é a vida das pessoas. E as pessoas não vão alcançar essa vida. As pessoas normais, elas não vão... As pessoas normais querem se identificar com outras pessoas normais. Ele quer ver a vida dele naquela campanha. Então ele quer ver ele na praia, ele e os amigos dele na praia. Ele quer ver ele e os amigos na festa. Até porque ele é fiel, digo assim, fidelidade, porque as pessoas têm hoje, tudo bem, uma outra gama de comunicação, mas ela se identifica com aquela marca. Então, no momento atual, não, porque as marcas... Porque tá tudo perdido. Porque as marcas cometeram essa série de erros que eu falei. Sim. E elas vêm cometendo esse erro de apostar na comunicação delas totalmente em influenciador digital. E aí, o influenciador digital não vende. Por que o influenciador digital não vende? Por quê? Bom, vamos lá. Seguidores comprados, engajamento comprado. Você passa no cartão isso. Hoje em dia você passa tudo no cartão. O que me preocupa nessa história é principalmente assim, de que forma essa abordagem, né, porque é uma abordagem, ela causa um estrago tremendo. Então, você imagina, eles pagam 40 mil para um, 50 para o outro. Quando vai fazer campanha não tem verba. Não tem verba. Não. Aí você não consegue contratar uma modelo boa, você não consegue contratar um fotógrafo coerente com aquilo, o stylist também, maquiador nem se fala. E assim, eu já vi marca falar, não vamos contratar esse maquiador porque ele tá caro. Isso eu já escutei muito no meu trabalho também. E aí você olha e você fala, bom, mas ele tá caro por quê? Porque ele tá pedindo esse valor. Bom, mas o preço da maquiagem subiu. Mas você não se importa em pagar 40 mil pra influenciadora lá fulana de tal. Eu acho que essa comunicação direta e indireta, ela tem um peso muito sério. E assim, o que eu já falei em consultoria para algumas marcas, vieram me procurar, e aí eu falei exatamente para eles o seguinte, falei, ao invés de vocês pagarem 40 mil para um influenciador, por que vocês não pegam esses mesmos 40 mil, pega a campanha que vocês fotografaram e coloca em anúncio pago? Os 40 mil que você ia pagar para aquela influenciadora, você pega, coloca em anúncio pago no Facebook, no Instagram, nas mídias, de uma maneira geral, vai te dar muito mais retorno em vendas do que a influenciadora. A marca mandou mensagem falando, cara, muito obrigado. Mas é uma coerência. Muito obrigado, porque assim... Foi uma coerência muito bem dada. Eu não preciso investir... Eles nem chegaram a colocar 40 mil. Só que o resultado foi muito maior. Porque você, na verdade, sabe o que você fez? Você injetou informação. Que eu acho que é principal hoje do teu trabalho. Por isso que eu falo que, assim, o que faz parte e o que não faz parte. Só que isso é uma coisa muito misturada. É uma coisa muito misturada. Por quê? Porque você já vem vindo aí com histórico de trabalho e essa tendência que chegou, alarmou, causou e criou é muito séria, porque a gente vê inúmeros profissionais hoje que estão iniciando no trabalho, principalmente fotográfico, e que querem migrar ou que têm a intenção de participar ou colaborar com um diretor fotográfico, uma diretora de cena. Sim.
ela é muito importante. E o que eu acho que... Qual é o principal papel, pelo menos aqui hoje? É que você olha e fala assim, olha, é o seguinte, companheira, você quer trabalhar, você quer dirigir, você quer entender como é que funciona? Vem estudar, né? Tem que Vem estudar. compreender, assim. Só que se esse grande... Eu não sei se a palavra é essa, o problema, tá? Porque para cada problema existe uma solução, mas se cada aresta de cada assunto vier de dentro das marcas e as pessoas começarem a mudar um pouco mais a sua estratégia de ataque, de repente o fotógrafo que está começando, ele vai ter um bom salário, ele vai ter uma boa verba e falar, meu, que legal, meu primeiro trabalho. Ou, no caso, fotógrafos que já vêm vindo com trabalhos consolidados, um portfólio consistente, principalmente portfólio. Isso é outro tópico, portfólio. Mas eu acho que é fundamental. Sim. E você hoje, é isso que eu quero que você transmita de uma forma... É que você sempre foi muito direto, eu sempre vi teu trabalho, independente de toda a fluidez, a tua comunicação sempre foi muito direta. Sim. E acho que isso é o gancho principal de por que as histórias nunca se perderam dentro de cada campanha. Qual é o maior gancho hoje, com toda essa visão, né, que as marcas hoje elas possuem, e como a gente desconstrói isso de dentro? Sim, vamos lá. O que eu observo hoje é assim, a gente está saindo, o mundo está saindo de uma pandemia. Você imagina o seguinte, eu tenho uma irmã de 20 anos. Eu tenho duas irmãs, na verdade, mas uma de 20 anos que está morando em São Paulo. Ela mudou para São Paulo, ela não sabe o que é a noite de São Paulo. Ela mudou para cá, em 3 meses começou a pandemia. 20 anos? Ai! Então, gente, assim, ninguém precisa. Ela ninguém... ela não sabe o que é a noite de... Vem pra cá, fica aqui com a gente, traz ela. Ela não sabe o que é a noite de São Paulo, ela não vivenciou. Não viveu. E a geração dela inteira não viveu isso. Não! Entendeu? E aonde foi parar tudo isso? Ó. No celular. Aqui, Só que agora começou. Começou a poder sair, curtir. Sim. Então eles estão ávidos por isso. Sim. Eles querem isso. Então, por que as marcas não levam isso para dentro das suas... Não apostam nisso, das né? suas, né? Do seu marketing. E aposta nisso como experiência, como campanha. Apostar nesse tipo de coisa para falar com esse público. Até porque eles precisam sair daqui para cá. E eu percebi que houve uma... Eu acho que esse foi um dos maiores catalisadores de problema. É muita informação ruim jogada em mídia social que causou o quê? Tendência, que causou visão, que causou exclusão, que causou um problemão. Então é tudo muito amplificado, né? Sim, sim. Imagino ela. Então, e foi o que eu sempre falei para ela. Falei, isso vai passar. E quando ela virou para mim e falou de, ser influenciadora, eu virei para ela e falei, estuda. Vai estudar. Estuda, porque assim, influenciador, mal veio, deu tchau, acabou. Eu concordo, Acabou. eu acho que tem aí uma... É isso que eu acho que principal você falou. Vai estudar. Você quer trabalhar? Você quer fazer foto? Você quer dirigir? Você quer... Independente, eu acho que assim, fica aqui o meu recado principal. Sempre foi. Tá aqui, algumas coisas que eu trouxe, sejam de profissionais que eu amo, algumas revistas que eu trabalhei, que eu acho que é legal a gente sempre compartilhar. Sim. Fotografia criativa, algumas coisas. Porque assim, se você não se capacitar, você não vai se diferenciar. Você vai ser o mais do mesmo. Ponto. E o mesmo tá todo mundo já cansado de tanto erro. Não é verdade? As marcas cometeram muitos erros. Muitos erros. E você acha que isso é possível transformar? Eu acho que não. Eu acho que essas marcas, questão de novas tempo, ou uma galera mais da antiga? As marcas antigas. As marcas mais novas, elas já estão adaptadas à internet. Tanto é que você não vê marca nova apostando tanto em influenciador assim. Não.
Uma, porque não tem dinheiro. Já vamos começar por aí. Sim. Não tem um caminhão de dinheiro para investir. E quando chama um influenciador que é amigo. Entendeu a jogada? Sim. Então, assim, quem tá pagando a conta do influenciador são as grandes marcas. Só que os influenciadores não influenciam ninguém. É uma roda, né? É aquela famosa... É o ratinho que fica pedalando. Exato. Aí viraram pra mim e falaram, que a fulana alega lá na revista que, vendeu não sei quanto nas lives dela. Tudo bem, mas tem os números, tem os dados. Até que ponto você Eu quero os dados, gente, porque assim, você quer argumentar alguma coisa, você tem que ter os dados. Você tem que ter os dados, correto. Pra falar, fulano vendeu tantos, então você tem que me provar com os dados. Entendeu? Agora, outra coisa que eu acho que eu preciso... Assim, algumas coisas que eu resgato e eu tento transmitir isso de uma forma mais pertinente, principalmente para as pessoas que assistem e procuram um conteúdo que possa influenciar, a própria cabeça, o jeito de pensar, de se transformar. Hoje, alguns materiais que a gente encontra por aí, sejam de pesquisa, de estudo, ou até de aposta para criar jargões, enfim. Sim. Todo esse meio que a gente sabe que existe. Hoje, eu falo por persona mesmo, assim, cara, o físico, né? Você vai lá, você pega uma boa campanha, um bom trabalho, um bom livro, comece a entender a visão, né? Sim. Hoje, qual é o material que você acha que tem aí de... Eu não digo nem digital, tá? Tá. Porque acho que digital é infinito e a gente pode procurar o que for. Existe algum conteúdo, principalmente assim, São Paulo capital ou independente de onde as pessoas estejam. Qual é um bom material para se começar a entender alguns fundamentos, na tua opinião? Eu acho que assim, o principal hoje para o pessoal entender um pouco mais de estética em termos de fotografia e tudo mais esquece revista Vogue. Esquece. Vogue, tirando a Vogue Portugal, e deixa eu ver, eu acho que a ucraniana também estava fazendo um trabalho interessante, uma pena o que está acontecendo lá, mas eles tinham um trabalho interessante. Tirando essas duas, nenhuma Vogue presta. Nenhuma presta. Então vai olhar a Daisy de Confuse, vai olhar a ID, vai olhar... Sabe, publicações independentes que tem uma estética jovem, que tenta dialogar com o público jovem, a The Face que voltou. Sim. Sabe, vai olhar essas publicações independentes, Arena Home, Man About, tem uma série de publicações independentes que são muito mais interessantes. É engraçado, você falou de uma coisa que tem um apelo aí de informação, né? Durante muito tempo se fez assim alguma... Eu acho que as grandes publicações elas não têm particularidades, né? Eu acho que o que falta é que assim, ela tentava dialogar com o público, que ela acreditava que aquele era o público dela. Mas vira um catálogo de venda. E no final virou isso. Então, assim, o que eu acho que falta hoje é personalidade. Sim. Sem personalidade, você não vai a lugar nenhum. Concordo. Sem personalidade, assim, isso com seu trabalho, isso com publicação, isso vale para as marcas. Se não tiver uma personalidade, não vai vender. Esquece. E assim também você não vai conseguir trabalhar. Porque Entendeu? você tem a tua assinatura em todo o teu trabalho. E não só em trabalho de marca, mas principalmente na revista, você tem a sua assinatura com as pessoas que você conhece, entendeu? Você vê aquela pessoa com jeito tímido, né? Chegou tímido, fala baixinho, e quando vai ver, pá, explode, porque tem muito conteúdo. É isso que eu falo. O que as pessoas estão precisando hoje é escutar o quê? Coisa boa, conteúdo, levar para as pessoas informação de uma forma coerente, que as pessoas estudem, tenham um embasamento físico, psicológico, além de tudo isso que eles estão enxergando. Assim,
o que eu trabalho com pessoas incríveis, por exemplo, trabalho com um stylist que é o Adelmo. Sim. Ele foi assistente da Flávia, hoje ele faz muita coisa por conta mesmo, com a assinatura dele. Uhum. Ele, assim, é uma das pessoas mais incríveis com quem eu trabalhei. Porque ele sabe o nome de todo mundo. Do estilista, do diretor criativo. Ele sabe tudo. Ele é uma enciclopédia. Porque ele se informa, E né? aí, o que eu tive quando eu comecei a trabalhar com ele, eu percebi que eu tinha também que ir por esse caminho. De entender as coisas. Uhum. Então hoje eu sei o nome dos fotógrafos internacionais, nacionais, eu sei os nomes deles de cor quase. Uhum. E eu sei identificar o trabalho. Mas é porque eu consumo muito. Esse é meu trabalho. Sim. É importante. O que eu vejo hoje dentro de algumas marcas é que coloca lá o diretor de arte, o cara, eu vou copiar isso daqui da Gucci. Amigo, você sabe quem que faz a campanha da Gucci? Você não sabe. Você não sabe que o diretor de arte da Gucci era o Christopher Simons. Você não sabe que ele trabalhou durante um bom período na Dazed, sabe? Esse Sim. conhecimento que para você parece banal, ele não é banal. Vai Imagina. estudar a vida do cara, vai descobrir, sabe? Da onde vem tudo isso? Por que ele fez aquilo? Por que ele fez a campanha daquele jeito? Agora, esse é outro ponto importante que eu acho que dá até pra gente dar uma quebrada nessa avalanche, porque é muita informação. Se a gente passar aqui, a gente passa horas e aí eu fico maluca, porque eu adoro sugar boas informações, né? E você é uma fonte que, para mim, eu acho que é ímpar em diversos assuntos, principalmente isso que você citou. Hoje, nesse cenário que a gente está reconstruindo, né? Sim. E você deixou uma opinião extremamente pertinente em relação às marcas, esse grito que as pessoas... Então, para a pessoa que está iniciando hoje, ou que ela está no meio do caminho de processo de resgate para algumas coisas, por exemplo, de trabalho de fotografia hoje, algumas coisas estão sendo retomadas, outras não pararam, Sim. mas o conceito, elas estão sendo reestruturados. Então, hoje, o que fica para você de maior lição? Assim, olha, o meu trabalho valeu por conta disso, disso, disso. Assim, eu acho que de uma maneira geral, o que valeu a pena é, apesar de todas essas dificuldades, de problemas com as marcas, de tem verba, não tem verba, Uhum. Gosto disso, não gosto disso, todas as picuinhas e empecilhos que tenho no meio do caminho, grandes amigos eu acabei criando nesse meio, uma relação muito próxima. Meus melhores amigos são do meio. Boa parte do que eu construí como carreira, patrimônio, etc., é por conta do meio. Uhum. Então, assim, o que eu posso dizer para as pessoas é: vale a pena. Tem as dificuldades? Tem. Todas as dificuldades que todo outro trabalho vai ter. Total. Sabe? O que muda é que você não vai ter, muitas vezes, que lidar com aquele dia a dia maçante. Ah, sim. Mas vale a pena trabalhar no meio. É um meio muito gratificante quando você realiza uma campanha, um trabalho legal. No final do dia, você fala, valeu a pena fazer isso. Apesar de uma série de problemas que você vai ter no meio do caminho, como Sim. todo mundo. E eu acho que a questão também de eu ter criado uma publicação. Ter criado uma publicação do zero, sem anunciante, etc. Chamar pessoas que eu gosto do trabalho para colaborar com essa publicação e construir algo junto com essas pessoas, para mim, é tipo... É uma gratificação, né? Como diz uma diretora de arte amiga minha, ela fala, esse daí é seu trabalho da vida. Isso é muito bom, né? Eu Esse é o concordo. seu trabalho da vida. Mas isso já veio de... Essa performance final tua, que é a sua assinatura,
eu acho que ela é ímpar, cara. Eu só tenho a agradecer, eu acho que tem muita coisa que ficou, e principalmente uma mensagem muito importante que você deu. A galera precisa abrir o olho. Precisa estudar. Muito. Eu sempre falo a mesma coisa, isso independente de todos os trabalhos que eu realizei, ou de todas as palestras. As pessoas sempre me perguntam no final, tá, mas qual que é a mensagem que você deixa? O que você quer? Eu falo, gente, passe adiante informação, se capacite, faça o teu trabalho uma experiência com novas pessoas, com novas introduções, assim, intelectual mesmo. Fala, vai estudar. Ó, né? assim, o cara quer estudar um pouquinho de fotografia, quer ver os fotógrafos, etc, etc. Pega aquela campanha que você achou bonita, pega aquela campanha, vai lá e joga no models.com e caça o nome dos profissionais. Olha lá, quem é o fotógrafo? Quem é o diretor de arte? Quem é o stylist? Aí você abre a página desses caras e olha lá com quem eles trabalham. Vai olhar o trabalho dos caras. Não fica Vai só compreender, né? Não fica só no Instagram. O Não, Instagram gente, é legal. Mas não é vida. O Instagram é legal, É um mas não é produto bem tudo. final, né? É um produto muito final, é uma ilusão, assim. É isso que eu acho que assim, é outro ponto. É uma ilusão, algumas coisas, mas é exatamente isso que você falou. Você vai conversar, de repente, com uma pessoa que está começando, outra pessoa que está se reciclando, você percebe que tem aí um silêncio, né? Sabe? Pega, olha lá. Quem são os profissionais? Ah, são esses aqui. Legal. Olha, fechou. Adorei. Eu acho que por essa nem eu esperava. Assim, tem muito mais coisa para acontecer. Agora, eu só quero te agradecer de novo pela tua atenção, Imagina, pelo teu carinho. Eu acho que você é um cara 10, extremamente ligado em tudo que realmente precisamos entender para começar a sair desse perfil que a gente traçou aqui hoje. Então, fica o meu convite para todo mundo que está assistindo. Curtiu? Compartilha. E vamos embora para o Spotify. A galera do Spotify, obrigada. E até a próxima. Até. Super beijo, obrigada. É isso. Obrigado.